O Senhor é o meu Deus. Jeová tem sido gracioso. Olá, amados irmãos e irmãs em Cristo. Mais um vídeo para o canal Profecias Finais. Quero iniciar esse vídeo citando o texto de L.G. White, que diz: nem todos os trovões e relâmpagos do Monte Sinai comoverá o coração daqueles que não hão de ser comovidos. Amados irmãos, esta última grande obra será com maravilhas e poder de Deus. Deus nos revelou através de sonho que este ministério é o ministério de Elias, de Malaquias capítulo 4, como também Deuteronômio capítulo 33 e verso 22, o leão da tribo de Dan, como também Isaías capítulo 28, verso 11, lábios gaguejantes, e este é o refrigério, como também a continuação do ministério de L.G. White, a nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, como também a restauração de Israel, a igreja voltando para a condição da igreja primitiva. E portanto Deus tem revelado vários outros sonhos. E no início desse ministério, quando Deus revelou através de sonho para nós ir para as ruas pregar contra a besta e sua imagem, contra o seu sinal, revelando para todos em praças públicas que o Papa é a besta, que o domingo é o sinal da besta e que a imagem da besta são os protestantes apostatados na falsa liberdade religiosa, promovendo a falsa liberdade religiosa. Sim, no início deste chamado, quando nós estava indo no início às ruas pregar, então certa pessoa fez um comentário dizendo que os sonhos de Deusilene Souza não era de Deus. Então ela entra em depressão, ou seja, que ainda não estava preparada para a obra. Portanto, Deus permitiu que nós entrássemos em desapontamento no dia 2 de março de 2020, para que nós se habilitasse, para que nós já na prova buscasse força. Foi então que no desapontamento do dia 2 de março de 2020, nós quase morria de depressão por causa de tantos comentários dizendo que este ministério não é de Deus, dizendo que nós estávamos coligados com Satanás, que os sonhos eram do diabo. Então trouxe uma preocupação muito grande aqui em casa, nossos filhos preocupados conosco, mas até que recebemos força de Deus, então nós resistimos à prova. Mas não era desta forma que Deus queria que nós enfrentássemos essa prova no dia 2 de junho, com essas dúvidas, com esse choro, com esse desapontamento. Portanto, Deus permite ainda outra prova. Novamente nós entendemos os sonhos errados e afirma que será agora, no dia 16 para o dia 17, o cumprimento do decreto, como também da intervenção militar. O sonho representa em outra data, mas nós entendemos agora. Portanto, tudo é propósito de Deus. Então, uma coisa se cumpriu o sapato de turquesa que Deusilene iria receber. Nós recebemos agora este sapato de turquesa. Ela recebeu no dia 16 para o dia 17, quando não se cumpriu o sonho da forma que ela imaginava, mas se cumpriu algo muito maravilhoso. A sua fé não foi abalada. Não houve choro, não houve desapontamento aqui, mas sim alegria. Entendimos o propósito de Deus. Deus nos preparando para o poderoso movimento, para a liderança a qual Ele nos designou. Você está entendendo, queridos irmãos? Como Deus trabalha, como Deus
prepara os seus servos, sua serva, para estar habilitado na obra que ele designa. Portanto, é assim que Deus prepara os seus servos. Não é por caminhos que nós pensamos, caminhos planos, mas sim caminhos espinhosos que ele nos prepara. É por caminho espinhoso. E assim terá o efeito nos nossos corações. Pois bem, como eu contei no início da narração que eu estou fazendo aqui, um comentário de um irmão no início do chamado, Deusilene entra em depressão. Mas agora é muitos comentários dizendo que nós somos falsos profetas, dizendo que nosso pai é o diabo. Mas isto não nos abala, porque Deus nos preparou para estar na frente desta última grande obra, como ele revelou em sonho. E é isto que eu estou alegre, é isto que eu estou feliz, que Deus nos preparou para esta última grande obra. E portanto, como ele falou, irá se cumprir. Com o poder do alto, este ministério será levantado. E agora eu quero trazer a lembrança do que eu disse no início do vídeo, que nem todos os trovões e relâmpagos do Monte Sinai comove o coração daqueles que não hão de ser comovidos. Quero dizer para vocês que quando este ministério ser levantado com o poder do alto, é representando os trovões e os relâmpagos do Monte Sinai. Em vez de as pessoas se comover, mas o anjo já disse que não hão de se comover, não vão se comover, mas eles dirão, como estão dizendo agora, é do diabo esta obra. Eles vão acusar esta obra como sendo do diabo. Para se cumprir a profecia, multidões perseguirão o povo de Deus, dizendo que eles são de Satanás. A mensagem do terceiro anjo não será compreendida. E a mensagem que iluminará a terra toda com a glória de Deus, vão dizer que é uma falsa luz, e sim obra de Satanás. Amados irmãos, nós não somos melhores do que nosso mestre, nosso salvador, Cristo Jesus. Se a ele acusaram ele de ele estar coligado com Beelzebul, que a obra dele era de Beelzebul, que era de Satanás, Jesus disse, não há o seu servo maior do que o seu mestre. Se a mim perseguiram, também vos perseguirão. Se guardar a minha palavra, também vos guardarão a vossa. Então, assim como acusaram a obra dele como sendo de Satanás, assim acusarão a nossa também. Mas assim como receberam, os remanescentes receberam a obra dele, que foi a igreja primitiva, assim também os remanescentes desses últimos dias, que são os 144 mil e a grande multidão que ninguém pode contar, também receberá esta obra como sendo de Deus. Então, amados irmãos, esta é a verdadeira razão, porque Deus permitiu que nós interpretássemos os sonhos de maneira errada, para se cumprir o propósito dele, para que nossa fé fosse avivada, nós fosse fortalecido, uma pedra provada, uma pedra angular. Amados irmãos, nós sabemos que essa pedra angular, essa pedra provada, este ministério será uma pedra de tropeço para os que não amam a Deus e nem sua verdade, mas será uma pedra angular, uma pedra provada para aqueles que amam Deus e sua verdade. Amados irmãos, também o que ocorreu foi para que, como no tempo de Cristo, os 70 saíssem para não atrapalhar os discípulos quando ele morresse, quando Cristo fosse crucificado, para que não derrotasse a fé dos discípulos. Então Jesus fez uma limpeza, tirando os 70, disse aquelas palavras, a qual Cristo sabia que eles não iam entender, ia sair do meio deles. A palavra que Cristo diz, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Assim saíram os 70 falsos do meio dos discípulos. Assim também
com a interpretação errada da qual nós fizemos dos sonhos agora, então, com certeza, saiu dentre nós os 70 falsos. Estou fazendo um paralelo para os irmãos e irmãs compreender. Para que fica conosco somente os escolhidos de Deus. Fica conosco somente os sinceros. E saia aqueles que são falsos. Como também, quando se manifestar com o poder do alto, então, isto o que ocorreu, a interpretação errada dos sonhos, para que fique um gancho, para que os falsos não venham se unir conosco com lisonja. Então, eles não amam a verdade. Então, agora, eles encontrarão um gancho para recuar, se unir conosco. Então, tudo isto é propósito de Deus, para que este movimento seja um movimento de leais, servos de Deus, não de pessoas que estão só por impulso, não de pessoas que estão só por folia, não, mas sim por pessoas. São um movimento de pessoas que amam verdadeiramente a verdade. Nós sabemos que as pessoas se saem por motivos simples, se magoa tão falsamente que sai dentre nós, mas somente aqueles que não amam a Deus. Por exemplo, no início do chamado, Deus também ordenou através de sonhos para que nós saíssemos do Facebook e do WhatsApp. E nós estamos mais de anos que não entra no mensageiro do Facebook. O Facebook está somente para enviar vídeo. Como também saímos do WhatsApp. Eu sei que muitos, por enviar suas mensagens, e nós não entrar mais no mensageiro do Facebook nem no WhatsApp, se saíram também de nós, mas só aqueles que não são chamados por Deus, porque os sinceros, os fiéis, se encontram conosco, mesmo sem nós entrar em contato com eles, porque eles amam a verdade, e eles sabem que Deus está na frente desta obra. E agora, se as pessoas saem dentre nós por causa de uma mensagem que Deus ordenou para nós, se sair do Facebook, do mensageiro do Facebook, do WhatsApp, e agora com essas interpretações que nós fizemos errado, com certeza saiu aqueles que se magoam com tudo enquanto, mas esta obra não é para essas pessoas mesmo. Tem que ser soldados que não se magoam com nada, tem que ser soldados fortes, soldados que amam a verdade. Então, eu quero deixar bem claro que você, irmão, você, irmã, que é pessoa sincera a Deus, eu tenho certeza que você permanecerão juntos até o final. Todos nós estaremos na Canaã celestial, porque nós amamos a Deus, nós amamos a Cristo e realmente nós cremos a obra. Qual é a obra de Deus? Como Deus revelou através da sua serva, Deuselene Souza, como Deus nos chamou para esta última grande obra. Então, finalizando, concluindo, que Deus seja louvado. Quero dar meus parabéns para os irmãos e irmãs que estão sendo provados e provadas. E eu dou glória a Deus, aleluia, por Deus ter derramado seu Espírito sobre nós. Em vez de nós estar com o rosto depressivo, com o rosto abatido, nós estamos muito felizes, porque realmente nós reconhecemos realmente que Deus está nesta obra, nos habilitando e nos habilitará ainda muito mais. Então, que Deus nos abençoe e que tudo isto tem sido propósito de Deus, como eu já falei. O primeiro, para aumentar a nossa fé e a vossa fé dos amados irmãos sinceros. E o segundo objetivo, para que saia dentre nós os falsos, fique somente as joias preciosas, para que fique um movimento puro e leal e preparado para a chuva seródia. Que Deus nos abençoe. Amém.